Afinidade, gente. Qual que é a importância da afinidade em nossas vidas? Onde é que ela impacta verdadeiramente em nossas vidas, na nossa forma de pensar, na nossa forma de ver, na nossa forma de agir, enfim, qual que é a verdadeira importância da afinidade? Vou mostrar em vários pontos, mas vamos começar aqui pela pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Uma pergunta muito conhecida, onde ouve-se muito nas palestras pelos estudos. E a resposta é essa aqui. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Essa é a resposta que os Espíritos nos dão a respeito da influência dos Espíritos em nossas vidas. Continuando aqui, pergunta 467 do Livro dos Espíritos. Pode se libertar da influência dos Espíritos que nos solicitam ao mal? Sim, porque eles não se ligam senão aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Importante aqui, solicitam ao mal. Gente, essa pergunta não foi à toa. Os espíritos nos influenciam, tanto os bons espíritos quanto os maus espíritos. A influência, ela existe e muitas vezes acabam até dominando as nossas vidas. Mas por que quer resistir aos maus espíritos? Porque são eles, como já disse, como é o básico, que vão querer nos prejudicar, que vão querer atrapalhar a nossa vida, que vão querer trazer sofrimento. Então, para esses, eu preciso realmente achar formas e maneiras de evitar a influência desses espíritos em minha vida. Isso é possível, qualquer um pode fazer, depende de cada um, totalmente plausível. Caio, eu posso impedir que um espírito bom também influencie em minha vida? Pode, também pode impedir. Só que o espírito bom vai querer te ajudar, vai querer te auxiliar, vai querer que você melhore, vai querer a sua felicidade. Então, para que você vai querer evitar essa influência dele? E um detalhe: os espíritos ruins, ou os espíritos ainda não evoluídos, eles não querem somente influenciar as suas vidas, eles querem efetivamente dominar as suas vidas. Eles não querem respeitar o seu livre-arbítrio, eles querem que nós sejamos marionetes deles. Os bons espíritos não, eles vão te influenciar, mas a decisão no final será sua, se você vai seguir os bons conselhos ou os maus conselhos. A influência, ela vai existir. Agora, o nível da influência, o impacto da influência dependerá das nossas ações, dependerá de nós mesmos. Continuando aqui, por que nós fomos criados? Pergunta 115 do Livro dos Espíritos. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes para alcançar a perfeição. A felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançam essa perfeição. Objetivo único na vida: sermos felizes através da perfeição. Isso leva alguns anos, alguns milhares de anos, algumas ou muitas reencarnações, mas chegaremos lá. Esse é o nosso objetivo. Todo mundo aqui tem esse objetivo, por mais que em determinadas encarnações mudem um pouco esse objetivo conforme a sua necessidade, mas no geral é isso, é a perfeição. Esse é o objetivo do espírito, não necessariamente o objetivo de cada encarnação nossa. Continuando aqui, pergunta 116 do Livro dos Espíritos. Há espíritos que permanecerão perpetuamente nas ordens inferiores, espíritos ruins, ainda que não vão evoluir? Resposta: não, todos se tornarão perfeitos. O tempo vai ser muito variável, mas todos nós, sem exceção, cedo ou tarde, seremos perfeitos e consequentemente felizes. Quando? Dependerá apenas da nossa caminhada. Por isso que eu trouxe essas perguntas para cá. A nossa caminhada, ela é diretamente ligada às nossas afinidades.
ou pelo menos deveria estar. Então, a nossa caminhada e as nossas afinidades, elas têm que estar preferencialmente juntas, na mesma sintonia. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso em alguns aspectos da família. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8. Eles, família, formam no mundo famílias com o mesmo sentimento, e nisso consiste a felicidade espiritual. Assim como na terra vos agrupais por categorias e sentis um certo prazer quando estáis reunidos. A afeição pura e sincera que sentem e da qual são os agentes é uma fonte de felicidade, porque lá não há falsos amigos e nem hipócritas. Continuando esse mesmo item, os espíritos se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos. São, mais frequentemente, espíritos simpáticos. Cara, como assim? Eu ouço muito isso, muito. Eu não me dou bem com a minha família, brigo muito com meu irmão, com a minha mãe, com meu tio, com os meus avós, com os meus primos, assim. Eu acho que eu nasci na família errada. Gente, prestem atenção, nascer na família errada, primeiro ponto, não existe. Vocês nunca vão nascer na família errada. Porém, o normal, o tradicional, posso dizer 98% das vezes ou mais, é que você nasce num grupo familiar que já te acompanha há muitos séculos, que vocês estão numa mesma reencarnação, um após o outro, já são familiares espirituais há muitos e muitos séculos e milênios. Por mais que você às vezes não tenha muita afinidade com fulano ou com Beltrano, para falar a verdade, você acha que você não tem, porque o que está acontecendo ali é que você está deixando o seu orgulho e o seu egoísmo falar mais alto do que o seu sentimento pelas pessoas que estão ao seu redor. Por isso que você se acha alguém, um estranho na sua família. Porém, essa não é a regra. A regra é todo mundo andando junto. Cara, então quer dizer que minha mãe, meu pai, minha avó, meu irmão, meu tio, todos eles são minha família espiritual? Provavelmente. E você tem mais familiares que ainda não reencarnaram nesse mesmo período, ou que vão ser os seus netos, seus sobrinhos depois, ou que foram os seus avós. Geralmente é tudo o mesmo núcleo familiar, que geralmente quando encarnados ele é um pouco mais restrito. Geralmente algumas dezenas de pessoas, a maioria das famílias, assim uma média, primos, tios, etc e tal, algumas dezenas. Só que quando você pega no âmbito espiritual, são centenas, porque às vezes alguns familiares vêm nessa minha geração, aí depois vem na geração dos meus filhos, depois dos meus netos, depois dos meus bisnetos, mas geralmente são todos familiares. Depois a gente começa a reencarnar novamente, geralmente no mesmo grupo familiar. E esse grupo familiar, ele se reúne pela simpatia, porque aqui eu sou filho, eu por exemplo, sou filho do Caio e da Sueli, que são meus pais. E espiritualmente, quem são os meus pais? Deus é meu pai. Quem é o pai de todo mundo aqui? Deus. Espiritualmente, não há nada físico, por assim dizer, ou alguma coisa específica que vai determinar eu ser mais próximo de você ou de você, porque todos nós somos filhos de Deus. Agora, as nossas afinidades espirituais vão me fazer ligar mais com você, ou com vocês. São as afinidades que vão começar a se formar, essas aglomerações, que depois tornar-se-ão familiares espirituais. Porque aqui, a família básica, por assim dizer, é a família sanguínea, de sangue, família básica. Porém, sabemos que não para aí, também tem os laços de afinidade. Só que não tem os laços de sangue para o espírito. Isso não existe para o espírito. Para o espírito é somente os laços de afinidade que nós temos com diversas coisas. E a gente vai ver algumas dessas coisas. Caio, mas eu tenho certeza que eu não sou dessa família. Isso pode acontecer? Pode, mas é exceção. É a exceção da exceção. Existem situações pontuais,
muito pontuais, aonde por algum motivo determinado espírito, se continuar reencarnando naquele grupo de familiares espirituais, não vai ser bom nem para ele, nem para aqueles familiares. Então a espiritualidade pega esse espírito, o que é exceção, leva para outra família que não tem nada a ver e que de alguma forma vai evitar que possam voltar a se encontrar nessa encarnação, e ele fica um tempo estagiando em outra família. Mas uma ou duas reencarnações posteriores, ele volta a reencarnar no mesmo grupo familiar, porque é quem já vem acompanhando ele há alguns séculos, alguns milênios. Então, por mais que talvez em uma reencarnação você não esteja junto à sua família espiritual, na próxima, em 2 ou 3, você vai voltar a reencarnar na sua mesma família espiritual. Então, não tem esse negócio do peixinho fora d'água dentro dos seus familiares. Volto a dizer, se você tem problemas, é o seu orgulho, o seu egoísmo que está trazendo esses problemas, não são as suas afinidades. Continuando. Relacionamentos. Como é que nós definimos os nossos relacionamentos? Amigos, geralmente, gostos, afinidades. Simples, exemplo bem simples, bem banal, eu mesmo. Eu, jovem, moleque, criança, na escola, o que eu adorava fazer? Jogar futebol. Eu respirava futebol. Nas férias eu jogava futebol de manhã, parava para almoçar, dava um tempinho, eu jogava futebol. Depois à noite, se eu pudesse, eu jogava futebol. Quando minha mãe deixava, é claro, geralmente não deixava. Mas nas férias eu jogava 8, 10 horas de futebol por dia. Assim, era a minha vida. Eu gostava de jogar vôlei? Não gostava de jogar vôlei. Os meus amigos jogavam futebol. Então, as nossas afinidades por futebol determinou as minhas amizades na minha infância. Outra coisa que determina minhas afinidades hoje: doutrina espírita. Quase todos os meus amigos são espíritas. Por quê? É a minha afinidade que eu tenho hoje. Mas se eu fosse evangélico, provavelmente seriam evangélicos. A afinidade da religião. Outra afinidade que eu tenho, minha afinidade do trabalho. Eu sou bancário. Então, a outra grande parte de amigos meus são bancários. Por quê? Eu vivo naquele meio de bancários. Nós temos um monte de bancários. Então, a afinidade que nós temos, além disso, tem outras afinidades ainda maiores. Nós temos afinidades de morarmos no planeta Terra. Então, uma afinidade que nós temos, todos nós aqui somos todos terráqueos. Porque se fosse em Júpiter, seria uma afinidade com Júpiter, por exemplo. Nós temos afinidade de morar no Brasil. Eu não tenho amigos fora do Brasil, quer dizer, tenho um outro amigo fora do Brasil, mas que eu conheci no Brasil, eles se mudaram para outro país. Outra afinidade, Distrito Federal. Tenho parentes fora do Distrito Federal? Tenho, mas hoje, boa parte dos meus amigos, ou as pessoas que eu mais tenho contato, são pessoas que moram no Distrito Federal. É simples, é simples. É só isso? Não, vai muito além. Tem afinidade com outras situações que eu vou passar aqui, mas são coisas que vão fazer com que a gente se ligue. Caio, mas isso não importa. Pense na sua... eu vou lembrar de uma situação aqui. Fiz uma viagem, eu e minha esposa, no Nordeste, na minha cidade agora, só nós, por assim dizer. Chegamos lá, conversando com 2 pessoas ao lado, eles eram de onde? De Brasília. De repente, passamos parte da viagem conversando. Uma afinidade que surgiu do nada de localização de Brasília. Então, são coisas assim que podem acontecer. Que eu poderia ter ficado, não conversar com ninguém, só ficar eu e minha esposa lá. Só que encontramos outras pessoas que não tinham noção de quem era e que simplesmente ficamos amigos durante a viagem por causa da afinidade com Brasília. Assim como às vezes um espírita, ou alguma outra coisa, um bancário, ou qualquer outra coisa, um médico, moto, jogo, enfim, qualquer coisa que faça vocês terem uma mesma sintonia. Uma mesma sintonia. Caio, e no casamento? Tem afinidade? Gente, é o mais básico de tudo. Caio, mas eu conheço várias pessoas que não se casaram por afinidade. Se casaram pela beleza. Se casaram pelo dinheiro. Vamos pensar? Que isso, quando se ama, afinidade. Fechou, tranquilo. Mas e se eu tenho afinidade com dinheiro? E a pessoa é rica? Eu estou me casando pela afinidade com o dinheiro que ela tem, não com ela. Mas é a afinidade com o dinheiro que eu tenho. E se eu vou decidir que eu vou casar somente com uma pessoa muito bonita? Eu vou ter afinidade com a beleza. Então só vou escolher pessoas bonitas. Ou vou escolher alguém bonito. A minha afinidade com a beleza é a afinidade correta? Não é a afinidade correta. Mas é uma realidade? É. E eu tive mais de um amigo meu, não
foram muitos que aconteceu isso. Gostava de determinada menina, não era tão bonita para o gosto dele, até porque o gosto é subjetivo, mas para o gosto deles não eram tão bonitas, e não quiseram se casar com ela, porque não achava fulana bonita. Casou com outra linda, maravilhosa, um espetáculo. Poucos meses depois se separou, porque a afinidade que ele tinha com a beleza não foi suficiente para poder manter o casamento, o relacionamento. Logo depois, ele voltou a procurar aquela pessoa que não era tão bonita, mas que ele tinha afinidade sentimental, e ficaram juntos durante um bom tempo. Ou seja, mas a afinidade do casamento, inicialmente, foi pela beleza. Por exemplo, de amigos meus, poucos, alguns mais pelo dinheiro, mas é uma afinidade. Agora, se eu tenho afinidade com beleza, com dinheiro, eu não vou casar com uma pessoa feia e pobre. Não vou, a pessoa não vai, é natural isso. É inconsciente, mas é real. Isso acontece muito. E tem outras situações, é só uma coisa bem básica. Então, a afinidade acaba levando os nossos relacionamentos, seja amigos e outras coisas mais, seja relacionamentos amorosos. Tem outras coisas, só um exemplo mais básico, mas pode encontrar diversas outras situações que vão negar algumas pessoas a se unirem. Mas, preferencialmente, busquem a afinidade de amor, gente, por favor. Exceto em algumas culturas, onde não se casa se você não escolhe o seu noivo. Tem culturas que os seus pais escolhem. Aí é uma outra situação que eu não vou entrar nesse mérito. Mas se nós temos direito à escolha, vamos escolher o amor, realmente a ligação verdadeira, a ligação durável, a melhor ligação que existe. Essa afinidade com essa outra pessoa. Que às vezes pode aparecer bem jovem, às vezes pode aparecer numa idade mais avançada. Mas enfim, vamos buscar a afinidade do amor no relacionamento amoroso. Isso é o que vai determinar os nossos relacionamentos. Até porque senão, se você está num relacionamento só por beleza ou só por dinheiro, você não vai ser feliz. Durante um tempo. Mas depois não vai ser suficiente para poder te manter junto com aquela pessoa, vendo uma vida boa, tranquila. E no lazer? A mesma coisa. Alguns exemplos práticos. Eu vou no cinema ou eu vou no parque? Tem gente que adora cinema e detesta parque. Tem gente que adora parque e não gosta de cinema. Então, o que você vai fazer no final de semana? Eu vou no parque. Então, quem vai no parque no final de semana, quando você vê alguém que está lá no parque, você pode ter certeza. Grande parte das pessoas que estão no parque gostam de parque. Eu sou uma pessoa que não sou tão ligada no parque, sou muito mais no cinema. Entendeu? Eu gosto muito mais de cinema. Então, se eu falar assim, vamos sair, eu já penso no cinema. Eu, pessoalmente, é uma coisa que eu gosto muito. Mas outras pessoas pensam em outras coisas. Tem outras opções? Tem. É só um exemplo básico. Praia ou cachoeira? Eu amo cachoeira, amo vida no campo. Minha esposa ama praia. Então, todo ano a gente tem que negociar. Uma viagem é para a praia, uma é para o mato, por assim dizer, para um hotel fazenda. Então, tem que negociar. Então, um ano eu sou uma vez, eu sou muito feliz. Na outra, quem é mais feliz é ela. Mas são os gostos. Então, assim, o que me deixa muito mais feliz é quando realmente eu vou em Pirinópolis. Gente, eu sou apaixonado por Pirinópolis. Mesmo com aquela água menos 100 graus Celsius, mas eu sou apaixonado. Pirinópolis é uma maravilha. Assim, é fantástico Pirinópolis. A minha esposa já se acaba na praia. Então, assim, ela volta totalmente reenergizada da praia. Eu já volto cansado da praia. Mas é a questão do casamento vai se ajustando. Só que tem outras coisas que vão levando a vida. Vôlei ou futebol? Como eu falei, eu não tinha amigos de vôlei, eu tinha amigos de futebol. Depois passou. Eu já tive amigos de basquete, amigos de RPG, amigos de sinuca, amigos de baralho. Mas eu nunca tive amigos de vôlei, porque eu, pessoalmente, nunca gostei de vôlei. Eu tive amigos de patins, amigos de bicicleta, amigos de caminhada, amigos de corrida, mas eu nunca gostei de vôlei, então eu nunca tive amigos de vôlei. Podia até jogar vôlei, mas eles nunca me chamaram para jogar vôlei. Eles me chamaram só uma vez, porque eu realmente não recusei. Eu não gosto, então eu não vou fazer uma coisa que eu não gosto, por quê? Se eu for fazer, vocês lá triste, infeliz, não vou conseguir amigos naquele local, então eu não vou para lá. Aonde eu vou estar muito feliz? Com quem gosta de futebol ou algumas outras coisas. Eu vou ver alguma coisa de ficção ou romance. Eu vou ler um livro de ficção ou romance. Eu vou ver um filme de ficção ou romance. Mais uma vez, dilema lá em casa. Eu só gosto de ficção, a minha esposa só gosta de romance. Então, quando a gente assiste um filme junto, é sempre assim: um é ficção e o outro é
romance. Geralmente ela acaba dormindo no da ficção, eu fico até o final, né? Normalmente, até no cinema, mas é o que eu gosto, a gente tem que dividir o que a gente vai fazer, entendeu? Mas é o real. Se eu estou sozinho, eu nunca vou escolher um filme de romance, eu estou sozinho, não é o que eu gosto, é o que eu quero, entendeu? Mas eu também amo ver a minha esposa feliz, então vamos dividir a felicidade, vamos ver o que cada um gosta e vamos equilibrando aí a nossa vida, o nosso relacionamento. Mas quando pega lá no Netflix as minhas sugestões, você não vê um romance sequer. E quando vê lá no Netflix as sugestões da minha esposa, você não vê um filme de Guerra nas Estrelas, um filme de cientista louco, nenhum filme, você não vê. Só vê romance, sei o que ela não. Enfim, cada um é cada um. Quando ela está sozinha, ela só vê os filmes que ela gosta. Quando eu estou sozinho, eu só vejo os filmes que eu gosto. É a afinidade, porque é o que me deixa feliz, porque se eu começar a ver um filme só eu, de romance, eu vou dormir em poucos minutos, ou então vou deixar de ver, vou fazer alguma outra coisa. Então eu vou buscar algo que me deixar feliz. E o que geralmente me deixa feliz? Quando eu estou realmente afinado, sintonizado com alguma coisa. E isso me deixa realmente feliz. Então precisamos trabalhar melhor a nossa afinidade em todos os aspectos, desde coisas mais simples, como ler um filme, ler um livro ou ver um filme, como praticar um esporte, como um outro lazer, como o nosso casamento, como o nosso relacionamento. Sempre busquem a afinidade. Continuando, não ainda não. E no trabalho? Eu sou administrador, me formei em administração. Já gerei algumas equipes, né? Algumas grandes, outras menores. E lá no meu curso de administração, uma coisa eu aprendi lá no início e depois acabou que eu continuei vendo essa situação. Quem são as pessoas de sucesso? O que essas pessoas têm em comum? Peguei vários documentários, várias coisas, até porque o professor passou isso na época. O que elas têm em comum geralmente? Elas gostam do que fazem. E quem gosta tem afinidade pelo que faz. É o que faz as pessoas terem sucesso. Normalmente é esse o caminho. É um padrão. É um padrão. E isso a gente tem que tentar buscar. Vamos continuar aqui um pouquinho. Ainda sobre o trabalho. Como ter sucesso profissional? Como ter sucesso profissional? Vamos aqui. Pergunte-se primeiramente o que você gosta de fazer. Independente da sua idade, você sempre pode mudar, repensar. Porque eu acredito, não sei aqui, mas é provável que tenha pelo menos uma outra pessoa que esteja infeliz com o seu trabalho. Você gosta do que você está fazendo? Você tem alguma afinidade com o que você está fazendo? Você é feliz no que você está fazendo? Pergunte-se. Segundo, observe o que você faz de melhor. Porque você pode gostar de algumas coisas e pode não fazer muito bem. Só que você gosta de várias coisas. Então veja alguma coisa que você goste e que você faça bem. Eu lembro disso mais ou menos quando eu fui decidir o curso que eu fui fazer. Fiz administração. O que eu pensei comigo? O que eu gosto? Eu gosto disso, disso, disso e disso. Poxa, mas isso e isso eu não sou muito bom. Apesar que eu gosto, mas eu não sou muito bom. Então vou fazer o quê? Vou buscar alguma coisa que reúna as coisas que eu gosto e que eu faça bem. E vou fazer administração. E graças a Deus foi um curso que eu gostei muito. Aconteceu recentemente na minha vida, mais ou menos uns 7, 8 meses atrás, teve uma reviravolta lá no trabalho. Eu saí de um local, fui para o outro. Só que para o outro, para falar a verdade, eu pude escolher, graças a Deus. Eu estava em um local, pude escolher. Tive algumas opções, né? Eu era gerente de agência, sou bancário, gerente de agência, trabalhava com pessoa jurídica, e saí de agência e fui para a matriz. Então, não tendo mais público, agora eu trabalho na outra ponta, né? E lá, eu era pessoa jurídica, sempre gostei do que eu fazia, adoro atender público de pessoa jurídica, toda uma coisa diferente, atípica. E aí as áreas que eu tinha opção: pessoa jurídica, habitação, TI, e uma outra área que não era bem TI, mas era perto de TI, uma área que era perto de TI. E adoro TI, eu sou apaixonado por TI. Habitação eu sou muito fã. Eu também adoro pessoa jurídica. Qual que eu escolhi? Pessoa jurídica.
formado assim com TI, só que pessoa jurídica eu tenho 12 anos, olha, quase 15 anos de know-how de pessoa jurídica. Então, onde eu fosse chegar, eu ia chegar contribuindo com pessoa jurídica. E foi o que aconteceu. Pouco tempo depois que eu já estava lá, isso eu digo assim, pouquíssimas semanas, o pessoal ia fazer as coisas e falava, caralho, vou tentar implantar tal coisa. Vale a pena? Eu falava, vale. Tem uma vez que assim, vou tentar implantar isso. Não vai dar certo. Não, beleza. Lançou no outro dia, 2 dias depois a pessoa falou, poxa, cara, realmente não deu certo, viu? Eu não acreditei em você. Eu disse, estou 15 anos na agência. Sabia que isso não dá certo, mas pode, pelo menos você viu que não dá. Então, eu lancei em 2 superintendências piloto, as 2 que ligaram aqui me escorraçando, que é impossível eles trabalharem desse jeito. Por quê? Aí eu fui lá e escrevi, mas agora entendi, ou seja, eu contribuí. E de lá para cá, eu não só aprendo, eu aprendo muitas coisas, só que além de aprender, eu contribuo ativamente. Então eu saio lá muito mais feliz. E quando é que você sabe que você está no caminho certo? É quando você sai de casa de manhã, ou do seu horário, tem gente que trabalha à noite. Quando você sai de casa para trabalhar, é quando você pensa assim, eu não estou indo trabalhar, eu estou indo para uma festa. Quando você vai trabalhar pensando em ir para uma festa, siga o seu caminho, porque está no caminho certo. Você vai ser realmente um profissional de sucesso. E isso vale para cá. Se você sai de casa e vem para a palestra pública triste, comece a repensar o seu caminho. Se você sai de casa e você dá aula, por exemplo, aqui no DIGE, lá na infância, lá na evangelização, você está infeliz, comece a repensar. Venha com alguém do centro, dirigentes, quero experimentar um novo trabalho. Procure um trabalho dentro do centro espírita que você esteja feliz, que lá é o seu local de trabalho. Eu sou muito feliz dando aula, dando palestra, eu sou um cara extremamente feliz fazendo o que eu faço aqui. Agora, tem coisa que não me agrada muito, e eu não faço, porque não me agrada, eu vou estar infeliz, eu não vou me dedicar, eu não vou estudar, eu não vou fazer bem. E se eu continuar fazendo o que eu não gosto aqui, eu vou procurar outra religião, para fazer o que eu gosto. Então, quando você vier para cá, venha para o que você goste de fazer aqui. Se você está infeliz com a doutrina espírita, experimente outras religiões, porque antes de vir para cá, eu experimentei a igreja evangélica, mais de uma congregação, acho que esse é o nome que é utilizado. Eu experimentei a igreja católica, nenhuma delas me agradou. Experimentei algumas outras coisas, tipo doutrina, tipo Vale do Amanhecer, também não me agradou. Conheci um pouco do budismo, não me agradou. Quando eu cheguei na doutrina espírita, eu falei, aqui é o meu lugar. E eu me dedico, e eu estudo, e eu procuro, e eu sou feliz. E eu acho muito difícil eu sair da doutrina espírita, porque aqui eu me encontrei. Aqui eu sou um homem realizado no sentido religioso, no sentido espiritual. Eu sou um homem realizado. E nós temos que pensar nisso, porque essa é a força que você vai trazer para a doutrina espírita, e essa é a força que a doutrina espírita vai te fazer. Então a sua religião tem que ser aquilo que você tem alguma afinidade. A minha doutrina espírita. Mas você fala assim, poxa, o cara fez aquela palestra, e eu saí da doutrina espírita e eu fui para a igreja católica. Será que o cara está bravo comigo? Falo, não, seja feliz, porque lá você vai ser um excelente católico, assim como eu quero você aqui, um excelente espírita, seja dando aula, seja limpando o centro espírita. E aí nesse ponto, mais um exemplo, um outro centro espírita que eu trabalhava, lá em Planaltina, tem um trabalhador lá, excelente, mas ele gostava somente de fazer o trabalho por trás. Ele não gostava de aparecer. Mas qualquer coisa, de obra, de reforma, parte elétrica, sei lá, uma goteira, qualquer coisa assim, ele gostava de fazer. Então ele ficava sabendo, ele já ia e te arrumava. Era uma pessoa indispensável para a estrutura do centro. Mas ele estava super feliz com o que ele fazia. Sempre vai ter um local para trabalhar. Você faz o que você sente feliz, o que te dá prazer, te dá alegria. Mas faça isso, eu quero que você continue aqui. Não faça aqui dentro o que você acha que vai dar visibilidade. Não venha ser palestrante porque você acha que é bonito, que é legal. Venha porque você goste, porque aí é onde você vai saber, você vai se firmar na doutrina espírita ou em qualquer outro lugar. E só um lembrete, sucesso é diferente de riqueza material. Não estou falando que quem é uma pessoa de sucesso é uma pessoa rica, milionária, é um Bill Gates da vida, não. É uma pessoa feliz porque ela está
fazendo. Porque eu me acho um trabalhador espírita de sucesso. Quantos reais eu ganhei com isso? Nenhum real. E não pretendo nunca ganhar nenhum real com doutrina espírita. Não pretendo. Mas eu sou um trabalhador de sucesso espírita. Eu me acho, porque eu me dedico e eu sou uma pessoa feliz. Quando eu venho dar palestra, eu não venho fazer um trabalho, eu venho para uma festa. Quando eu venho dar uma evangelização, eu venho para uma festa. É isso que estou fazendo aqui. E eu quero que vocês saiam de casa dessa forma quando vocês forem fazer alguma coisa. Vocês vão para uma festa, seja para o trabalho, para o centro espírita ou propriamente dizendo, uma outra festa de confraternização. Mas enfim, sucesso não é riqueza material, mas é uma riqueza sim, espiritual. Muitas vezes o sucesso ele acaba trazendo um pouco de bens materiais, naturalmente, mas não é obrigatoriamente. E não quer dizer que você vai ficar milionário. Continuando aqui, ainda sobre o trabalho, eu queria passar 2 exemplos bem rápidos. Primeiro, o engraxate. Engraxate geralmente, depois que o engraxate, porque geralmente são pessoas, são pedintes, são menores de rua, que moram na rua, que você vai estar lá, ele vai, pede para engraxar o seu sapato, homem normal. Só que tem alguns engraxates que se destacaram muito. Começaram lá e fez um trabalho maravilhoso. Aí de repente começou a fazer fila. Aí de repente essa pessoa mudou a sua forma. Eu trabalho hoje, como eu falei, na matriz de um banco, são vários andares que tem lá. Nós temos lá 2 engraxados que atendem a gente. Então são pessoas que estavam na rua, por assim dizer. Algumas pessoas gostaram do trabalho deles. Você engraxa muito bem. Quer ter uma oportunidade? Vamos lá na empresa. Você vai engraxar o sapato de quem quiser lá na empresa. Então eles têm 17 andares. Inclusive eles engraxam os sapatos dos presidentes, do presidente, dos vice-presidentes, dos diretores desse banco que eu trabalho. São os carinhas que engraxam o meu sapato, que um dia estavam na rua e que hoje trabalham numa grande empresa fazendo um trabalho diferenciado. Além desse, um outro exemplo rápido é o exemplo da diarista. Já saiu algumas reportagens sobre essa diarista e também de alguns engraxados. Essa diarista fazia um trabalho muito bom. E mais uma vez, tinha fila para poder contratá-la, só que ela só podia fazer 20 diárias por mês aproximadamente, que é um dia útil que a gente tem, né, aproximadamente lá nos meses. Então começou a fazer, tem muita demanda, treinou uma amiga e falou assim, tem que ser assim, assim, assado, tem que gostar do que você faz, tem que deixar a casa limpinha, perfeito. Você tem que, quando receber o seu cliente, no final do dia, para ele, nossa, minha casa está limpa, ele tem que estar feliz com a casa limpa, feliz com você. Treinou, aí de repente era uma, ficou 2, de repente ela montou uma empresa que tem dezenas de diaristas, mas foi um trabalho que ela começou porque ela gostava de fazer. Ela tinha alegria, felicidade de ver o seu cliente chegar em casa e falar assim, nossa, minha casa está um brinco, adorei. Ela tinha afinidade com o que ela fazia e ela se destacou. Temos outros exemplos que pelo horário não vou tratar, mas tem coisas nesse sentido. São pessoas de destaque. Essa diarista ficou rica? Quando eu vi a reportagem, não ficou rica. Mas, para quem passava dificuldades financeiras, ela já não passa mais. Esses engraxados são ricos, milionários, que são Bill Gates da vida? Não, mas um deles eu conversei. Ele passava muita dificuldade. Hoje ele já tem um carrinho dele, tem 20 anos, que ele comprou, pagou a vista lá, bonitinho, além da casinha dele financiada. Por quê? Para quem passava necessidade, já tem uma situação bem melhor. Ficou milionário? Não. Tem sucesso? Tem sucesso. Muitas vezes melhora a condição financeira, mas não espere riqueza. Espere felicidade, satisfação. Por quê? Porque ele faz o seu melhor. Ele dá o seu melhor no que ele está fazendo. E ele se destaca. Continuando. Mediunidade. A afinidade impacta na mediunidade? No livro Mediunidade e Evolução da Fé, mediunidade, em boa sinonímia, é sobretudo sintonia, afinidade. Já no livro Pontos e Pontos, também da Fé, diz o seguinte: mediunidade é sintonia. Sintonia, garanto para vocês, é afinidade. Então a base da mediunidade é afinidade. Continuando aqui, os médiuns não podem servir de instrumento a todos os espíritos indistintamente. Gente, como assim? Um médium aqui. Existem aproximadamente, no planeta Terra, 7 bilhões de espíritos encarnados. Existem alguns mais bilhões de espíritos desencarnados. Eu posso ter, por assim dizer, uma conexão mediúnica com todos esses 14 bilhões de espíritos desencarnados?
Não posso, não tem como. Porque tem que ter uma afinidade. Eu não tenho afinidade com todo mundo, eu tenho afinidade com alguns. Com vários. Com esse vai ter uma afinidade. Eu consigo passar, eles conseguem passar uma mensagem atrás de mim, mas não com todo mundo, não tem como. Então precisa ter uma certa ligação entre eles. Aí eu preciso conhecer aquele espírito? Não preciso conhecer aquele espírito, mas tem que ter alguma afinidade, certo? Então já vou ver mais algumas coisas aqui. Assim, pode acontecer que o espírito esteja presente à reunião, queira comunicar-se, mas não encontra o médium com a qual ele tem afinidade fluídica. Nesse caso, nem o espírito nem o médium poderão fazer algo para que haja a desejada comunicação. Quem já estudou mediunidade ou quem atua na mediunidade sabe muito bem dessa regrinha básica. Sem sintonia, sem afinidade, não há comunicação mediúnica. Pode tentar, mas não vai acontecer. É como se eu, brasileiro, falando também de português, fosse tentar conversar, por exemplo, com um chinês que não fala português. A gente não vai se comunicar, não vai conseguir. Vai tentar, mas não vai rolar. Só que obviamente, essa comunicação aqui em relação à mediunidade, ela não é verbal, ela está muito além. Mas tem que ter uma afinidade entre o espírito e o médium. No livro dos médiuns, no capítulo 20, item 227, fala o seguinte: para se comunicar, o espírito estranho se identifica com o espírito do médium. Essa identificação não pode se verificar se não haver entre um e outro simpatia, e se assim por dizer afinidade. Mas você fala assim: poxa, cara, Chico Xavier fez comunicações para centenas, acabaram saindo em livros, outros foram comunicações de mães que perderam filhos, parentes, coisas assim. Como é que ele conseguiu? Então ele é um super médium, ele é uma exceção, ele é um médium fora do comum, beleza. Mas ele não teria condições, ele não tem condições de comunicar com todos os espíritos encarnados no planeta Terra, não tem. Agora, essa conexão, essa sintonia, essa afinidade, tem diversas nuances. Um exemplo simples, só um exemplo bem claro. Fulano desencarnou, a mãe está sofrendo muito, e ele quer passar uma mensagem para a mãe. Ele nunca ouviu falar de Chico Xavier, não sabe quem é nem nada, mas tem aquela possibilidade. Aí qual pode ser a afinidade? Chico, uma pessoa bondosa, todos sabem quem foi Chico, amoroso, sempre querendo apaziguar o sofrimento de alguém. Aquele espírito quer apaziguar o sofrimento da sua mãe. Então essa vontade de ajudar aquela mãe, de minimizar o sofrimento daquela mãe, pode ser um instrumento de sintonia entre os dois. Até porque Chico é um médium excepcional. Mas se o espírito não quiser simplesmente fazer o melhor para aquela mãe, se a intenção for diferente, não vai haver a sintonia, então não vai haver a comunicação. Então a sintonia, ela vai muito além dos exemplos que eu passei. Como pode ser uma sintonia de amor, uma sintonia de sofrimento, uma sintonia de virtudes, assim como pode ser uma sintonia de defeitos. Pode ser vários tipos de sintonia. Vários, depende qual nós vamos escolher. Tanto que a gente pensa normalmente que as comunicações espirituais, a mediunidade, ela só serve para o bem. Só que nós temos muitas comunicações que só querem trazer o mal. E essas comunicações só vêm quando a afinidade entre esse espírito e esse médium estão próximas. Ele consegue fazer uma comunicação que não é voltada para o bem. A afinidade. Assim como algumas pessoas se casam por dinheiro ou se casam pela beleza, quando deveria se casar por amor. Ainda na mediunidade, Vera Lúcia Marizek, que é a médium, e Patrícia, o espírito Patrícia, que escreveu Violetas na Janela. Elas eram primas não, tia e sobrinha, se não me engano, mas elas eram parentes, elas já se conheciam. Assim como Divaldo Franco e Joana de Ângeles. Não foi assim, Joana falou assim: poxa, eu tenho que passar minhas mensagens para alguém. Vamos lá, o único que está na minha mente é aquele médium bom, é você. Você, vem cá. Divaldo, não foi assim. Eles têm toda uma história espiritual, Divaldo e Joana. Por isso que eles fizeram esse trabalho maravilhoso, fizeram esse maravilhoso. Por isso que conseguem fluir de uma forma maravilhosa a comunicação entre eles. E vamos dizer quem mais? Emmanuel e Chico. Assim como André Luiz e Chico. Eles têm um passado com certeza de sintonia. Por isso que influiu tão
tão bem essas comunicações. Por isso que essas comunicações, esses livros, fizeram tanta diferença para a doutrina espírita. Porque Chico podia ter falado com trocentos, falou, como teve comunicações com centenas de espíritos. Mas as comunicações com Emmanuel, com André Luiz, se destacaram, porque tinha uma sintonia, uma afinidade muito grande entre eles. Tem até hoje, quer dizer, né? Tem até hoje, é claro. Por isso que eles conseguiram passar essas comunicações, eles estão bem tranquilos. Tudo isso é afinidade, assim como nós temos afinidades com várias coisas. Só que nós precisamos escolher as boas afinidades. Por quê? A afinidade, ela define a nossa vida. Se a gente vai para a direita, se a gente vai para a esquerda. Se a gente vai para o caminho correto, ou se vai para o caminho errado. São as nossas afinidades. Agora você tem que escolher qual que você vai seguir. E quando lá no início eu falei, eu não, está no livro, os espíritos influenciam na vida de vocês, para falar a verdade, eles nos dirigem. Eu lembro muito de obsessão. A obsessão é justamente isso, é a afinidade que você tem com o obsessor. Se não existe afinidade com o obsessor, ele não é teu obsessor, eu te garanto. Caio, mas eu não tenho nada a ver, eu nem conheço esse espírito obsessor. Vamos analisar, é só como exemplo. Eu fumo, ele fumava, é uma porta, é uma afinidade. Eu gosto de bebida alcoólica, ele também gostava, ele também quer alguém que use bebida alcoólica, é outra afinidade. Alguma coisa fez com que ele ligasse a você, e você abriu depois outra porta, outra porta, outra porta, e aí fez com que ele virasse teu obsessor. Quantas vezes nós vemos em livros espíritas que vários obsessores vêm justamente de bares ou ambientes degradantes? Porque muitas vezes aquele obsessor nem me conhece, nunca chegou perto de mim, mas eu fui num ambiente cujo clima era ruim, a energia era ruim, e eu gosto daquela cervejinha. Aí chegou lá, o espírito estava lá, tá dando alguém, não tem ninguém para obsediar. Poxa, ó, aquele ali também está com uma cervejinha. Vem cá, meu filho, vamos nos aproximar, vamos virar amiguinhos, deixa eu tomar com você. E aí ele começa a te obsediar. O obsessor, gente, eu falo isso sem medo. Você tem alguma afinidade, de algum defeito, pelo menos com o obsessor. Então, para você acabar com essa obsessão, procure acabar primeiro com o seu defeito. Porque quando você acaba o defeito, acaba a afinidade, ele segue o rumo dele e você fica mais feliz. Não existe obsessão sem afinidade. Trabalhem os nossos defeitos. Porque todos nós, sem exceção, temos defeitos. Dos que eu posso garantir, somente Jesus não tinha obsessor, porque já era o Espírito perfeito. Então Jesus não tem nenhuma afinidade com o mal. Do restante todos nós temos. Mas estamos caminhando, estamos aqui para isso. Mas vamos buscar nos afinizar mais com as coisas boas, com a doutrina espírita, com a palestra, com a evangelização, com o EG. Vamos buscar com essas coisas, com fazer o bem. E nós estaremos trazendo para o nosso lado espíritos do bem. Continuando até para o nosso horário já está extrapolado, chegando ao nosso finalzinho, concluindo, eu trago para vocês aqui o seguinte: a afinidade nada mais é do que o caminho para a sua felicidade, seja nos relacionamentos, no trabalho, no lazer, ou em qualquer coisa da nossa vida. A afinidade é mais ou menos um quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça vai nos fazer a ligar a outras pessoas. Só que, preferencialmente, vamos buscar nos ligar com as pessoas boas. Nós temos ainda, devido ao nosso estágio natural, todo mundo tem defeitos. Nós temos ainda afinidades ruins e afinidades boas. Mas vamos trabalhar essas ruins e fortalecer as boas. Vamos realmente fortalecer as boas. Caio, como é que eu faço isso? É vindo para a palestra como se fosse uma festa. É vindo para o DJ, ou para a limpeza, ou para a livraria, ou para a biblioteca, ou para outras atividades, para a limpeza, ou para o trabalho mediúnico, ou para qualquer outra coisa, como se fosse uma festa. Mas venha fazer a sua parte, por exemplo, aqui no Centro Espírita. Só no Paulo de Tarso? Não, tem dezenas, tem centenas.
Caio, só na doutrina espírita? Não, tem dezenas de instituições, milhares de instituições que precisam de ajuda. Vá tentar a sua afinidade com as coisas boas. Caio, mas nada que eu faça eu gosto. Procura, alguma coisa você vai gostar. Eu não sei o que, mas alguma coisa vai gostar. Muito tempo atrás, no outro centro espírita, eu tinha uma afinidade, eu falei, gosto, não tenho uma afinidade com internet, tecnologia, essas coisas. E lá não tinha site. Sou bom? Não sou, mas eu criei inicialmente um blog no centro e depois eu criei um site para o centro. Muito simples, aquele site que falou, nossa, que site mais ruimzinho que você fez, hein? Mas eu fiz, eu me afinizei, eu aprendi, eu estudei. Depois, com esse trabalho, veio um outro colega que começou a falar comigo, um colega lá do Centro Espírita Trabalhador. Esse já entendia e aí fez um site belíssimo. E o que fez eu me ligar a ele? A afinidade com a tecnologia. O Paulo de Tarso tem um site e precisa de apoio, como todas as áreas de apoio. O Paulo de Tarso precisa de um jornal, precisa de outras atividades. O que você faz feliz que você pode contribuir aqui ou em outros espíritos? Caio, eu detesto acordar domingo 6 horas da manhã, 7 horas da manhã para poder vir aqui. Tem atividades que são à tarde, à noite. Opções não faltam, mas faça o que te faz feliz, aqui e fora daqui. E aí, se você faz uma coisa com felicidade, você vai estar reunindo perto de você os espíritos felizes. Quem são os espíritos felizes? Os espíritos mais evoluídos. E para a gente concluir, só para não demorar muito, eu já falei, peço desculpas até pelo horário, já está no horário limite. Para poder concluir, eu digo o seguinte: trago para vocês. A afinidade com maus espíritos traz erros, sofrimento e resgates. A afinidade com bons espíritos traz acertos, evolução mais rápida, traz felicidade. O que realmente dirige nossas vidas não são os espíritos, mas a afinidade que nós temos com eles. Busquem afinizar-se com as boas práticas, com a reforma íntima, com os bons espíritos. Esse é o nosso objetivo para sermos felizes. E nós seremos felizes. E nós chegaremos ao nível de Jesus um pouco mais rápido e ajudaremos outras pessoas, principalmente os nossos familiares espirituais. Gente, muito obrigado. Tenham todos uma ótima semana.